Fala Mamãe, um oferecimento ISO Olhos, você vê a diferença. Está começando mais um programa Fala Mamãe na TV e hoje estamos falando sobre autismo. Diagnosticar uma criança que tem autismo não é muito fácil, exige muita observação por parte da família, porque cada criança apresenta no seu tempo os sintomas mais comuns do autismo. Mas afinal, o que é autismo? Vamos ver? O autismo é uma alteração cerebral, uma desordem que compromete o desenvolvimento psiconeurológico e afeta a capacidade da pessoa se comunicar, compreender e falar, o que compromete o seu convívio social. O autismo é mais comum em meninos do que em meninas. O grau de comprometimento é de intensidade variável, vai desde quadros mais leves, como a síndrome de Asperger, na qual não há comprometimento da fala e da inteligência, até formas graves em que o paciente se mostra incapaz de manter qualquer tipo de contato interpessoal e é portador de comportamento agressivo e retardo mental. Quem olhar talvez nem perceba. É necessário observar e conviver para notar que uma pessoa é autista, porque essa patologia raramente se expressa na estética. Rodrigo é um garoto igualzinho a todos os outros. A única diferença é que ele tem uma forma peculiar de se relacionar. Eu descobri que o Rodrigo tinha autismo por volta de um ano e meio de idade, quando eu percebi que ele tinha dificuldade de interagir comigo, com o irmão, com a família. Inicialmente a gente pensou que ele pudesse ter alguma dificuldade auditiva, uma deficiência auditiva, mas aí foi diagnosticado, ele não falava, então foi feito os exames e foi diagnosticado autismo. Isso não significa que a pessoa autista vive em seu mundo próprio, interagindo com um ambiente inventado. O autismo é um transtorno que afeta a estrutura e a função dos neurônios nos cérebros das crianças. Os neurônios dos autistas são mais curtos e possuem menos ramificações. O resultado é que as crianças nascem com dificuldade de linguagem, comunicação e socialização. Às vezes a criança com autismo não consegue compreender e entender o que está em volta dela. É necessária uma atenção especial para que ela interaja e isso deve acontecer em todos os lugares. A família é o primeiro contato social que a criança tem, né? Ela é de forma assim, muito importante para a criança, né? O contato com os familiares, com os irmãos, né? Mas o problema, na verdade, não é o contato com a família, e sim o contato, sair da família e se inserir na sociedade. Por isso, a escola tem um papel fundamental. A escola tem uma responsabilidade muito grande enquanto educação. Preparar a criança para o mundo, preparar a criança para a vida. Quando a gente recebe uma criança com alguma necessidade especial, a gente tem que ter um cuidado maior. Não que vá fazer uma diferença nesse atendimento, mas a gente tem que ter um cuidado maior. Porque a família chega na escola mais carente, ela chega mais insegura. No dia a dia dele dentro da escola, a gente tem que tratá-lo o mais igual possível. Não é porque ele tem uma necessidade especial que o trabalho com ele, para ele, na percepção dele, seja diferente. A gente tem que fazer um trabalho igual e avaliar diferente. Essa é a diferença de um resultado. Rodrigo se sente tão inserido que ele desconhece o que é autismo. Ele tem 13 anos e consegue acompanhar os colegas na sala de aula. Isso foi possível por causa do diagnóstico precoce e do acompanhamento e incentivo da família. Ele gosta de desenhar, de assistir a filmes, estudar no computador, ler e tem um sonho do que ele quer ser quando crescer. Eu gostaria muito de ser dentista, da odontologia. E não é só isso, ele também gosta muito de música. A música que eu mais adoro é a do Aquarela. É muito bonita. Eu gosto de pop, rock, trilha sonora e também música clássica. Uma das minhas músicas clássicas favoritas é Por Elise, de Beethoven. Então, Rodrigo,
Atendendo ao seu pedido e mostrando ao mundo que é possível ter uma vida normal, o Fala Mamãe na TV faz uma homenagem e um apelo à inclusão. No próximo bloco vou estar aqui com duas mamães e podemos conversar o que é, na realidade, conviver com crianças autistas dentro de casa. Não percam o programa Fala Mamãe na TV, tem muito mais dicas sobre autismo para você. Fala Mamãe na TV. Nós cuidamos da saúde dos seus olhos com toda a atenção que você merece. No ISO Olhos, você vê a diferença. Fala Mamãe na TV. O Fala Mamãe na TV está de volta e hoje estamos falando sobre autismo. O atraso da fala é a queixa principal para as mamães perceberem que tem alguma coisa diferente na sua criança que é autista. E aqui, para nos contar um pouquinho dessa experiência, estou com a Maria da Paz, que é mãe da Paula e da Carla, a Carla, de 30 anos, que é autista, e estou com a Cleo, que é mamãe do João Vitor, de 4 anos, né, Cleo? Sim. 5 anos, e a outra qual? Ana Laura, 9. Os 9 anos, Ana Laura. A criança que é autista é o João Vitor. João Vitor. Maria da Paz, vamos começar com você. Como que você descobriu que a sua filha era autista há 30 anos atrás? Porque a gente já percebeu que o autismo é muito pouco falado. Eu imagino na sua época, de 30 anos atrás, como é que você percebeu e diagnosticou? Vou só acrescentar que eu tenho o Roger, viu? Tá. Tem mais um. Então, o autismo há 30 anos atrás, como você está falando, é uma dificuldade muito grande e, na verdade, foram aos 9 anos o diagnóstico da minha filha. Mas eu estimulei a minha filha com um quadro de profissionais sem entender o que era, porque não tinha esse diagnóstico, mas a Carla foi estimulada desde a estimulação precoce. Ah, tá. Mas você, enquanto mãe, você percebeu que ela tinha algo diferente quando? Em que idade, mais ou menos? Logo que nasceu, porque eu já tinha o Roger, o mais velho, e aí ela me mostrava as diferenças, as dificuldades no falar, no andar. A minha veio mais comprometida, veio com muita hipotonia, andou aos 3 anos, falou aos 7 anos de idade, justamente por falta desse diagnóstico, porque as crianças de hoje começam o tratamento muito cedo, apesar da minha ter começado bem cedo, mas não era o estímulo adequado. Ah, tá. Qual que foi o seu primeiro passo, Maria da Paz, para ajudar a sua filha? O primeiro passo foi a fisioterapia, porque eu me preocupava com o caminhar, né? Porque eu achava que estava muito atrasado. Coloquei tratamento de fisioterapia. E depois o segundo passo, eu fui morar na frente da PAI, porque a minha filha ficou 13 anos dentro da escola. Na verdade, 14 anos, 13 anos ela recebeu um tratamento global. A partir dos 9 anos que veio o diagnóstico, aí começaram a se fechar várias portas para mim, né? Porque aí começa a história, nós não podemos ficar com essa criança porque a gente não compreende, a gente não tem o que fazer com ela, se na verdade haviam alguns estímulos. Então assim, foi daí, a partir dos 9 anos, que começou a minha luta de não saber o que fazer. De não saber o que fazer. De não saber o que fazer. Você acha que assim, os especialistas nessa época, eles não tinham conhecimento do que era o autismo? Né? Sim, eles não tinham conhecimento. Eu, como mãe, aonde que eu buscava? Nos programas de televisão. Naquela época tinha a Silvia Popovic, que levava bastante informações.
Aí eu via lá uma criança diferente, eu corria na escola, olha, eu anotei isso, a minha filha parece muito com a minha filha, entendeu? Então, não foi por falta de interesse de ninguém, é pela falta do conhecimento mesmo da síndrome. E quando descobriu que ela era realmente autista, qual foi o tipo de tratamento que teve, que a sua filha teve para né, aí eu melhorar, evoluir? Isso, aí eu parti para, assim, tudo que ela já tinha feito dentro da PAI foi muito positivo, porque foram as estimulações. Então, assim, quando eu fui para buscar um neurologista fora, ele disse para mim, você tem que estimular essa criança 24 horas. Mas que tipo de estimulações, para a gente entender melhor? Todas as estimulações, não esconder a criança, sair todo o tempo com ela, familiarizar, socializar, visitar os parentes. A tolerância deles é muito pequena, mas na verdade a gente ficava um pouco, sabe assim... É uma questão mesmo, que hoje eu falo, que quem cuida de autista é a família. Todo esse tratamento que a gente tem, isso é parceria, mas assim, a família que tem que dar essa base. Maria da Paz, você está nessa luta, né, há 30 anos, inclusive você já teve um instituto, né, o Autismo e Otimismo. Ele funciona hoje ou não? Esse instituto, na verdade, ele é uma parceria de mães, que a gente se conheceu de uma forma muito legal. Não vou nem acrescentar, mas assim, ele aconteceu durante anos porque era um apoio para as mães, mas o instituto em si, um espaço físico para atender, não. Nós ficamos assim, por essa dificuldade de não ter para aonde funcionar, a gente acabou que o telefone ainda existe, eu como uma mãe voluntária, o telefone está na minha casa. Para você ajudar essas mães as que outras famílias que estão chegando. O que você acha, Maria da Paz, que falta de apoio? Que tipo de apoio que falta para aquela família que tem uma criança autista em casa? Eu acho que falta tudo, porque na verdade hoje o privilégio é de quem pode pagar as terapias. O tratamento do autista, ele é muito caro. E Uberlândia tem uma parte de tratamento, outra ele ainda deixa a desejar. Com o 2 de abril, o dia da conscientização do autista, eles nos viram de uma forma diferente porque o número está muito grande. Inclusive, né? Eu escrevi no blog sobre o autismo e tá lá no falamamãe.com, acessem e leiam o post que está bem completo. Eu peguei algumas informações até do Dr. Drauzio Varela, então acho que vale a pena ler. Legal. Maria da Paz, só para a gente finalizar, você acredita que uma criança autista ela pode estudar em uma escola comum? Poder ela pode, só que essa escola ela tem que estar preparada, porque essa inclusão que está sendo feita, ela está vindo de uma forma contrária. Ela tem o espaço físico, mas ela não tem o tratamento. Então eu acho assim que da diferença, nisso você me perguntou, da minha diferença lá do começo da Carla, do precoce da Carla para hoje, eu acho que essas mães de hoje estão muito mais sacrificadas. Porque as crianças estão dentro das escolas sem receber atendimento. Cleo, vamos falar um pouquinho do seu caso, né? Do João Vitor, né? De 5 anos. Você descobriu que ele era autista com quantos anos? Bom, a percepção veio aos 2 anos, né? Percepção de mãe, mas diagnóstico mesmo já tinha 3. Já tinha 3 completos. Quando você descobriu que seu filho era autista mesmo? Com 3 anos? 3 anos. E ele aí teve o acompanhamento. Qual o tipo de tratamento que ele faz hoje? Bom, o tratamento hoje é uma gama de multiprofissionais, né? Os que estão até a minha possibilidade, né, que eu tenho hoje em Uberlândia. Porque nós temos vários profissionais, mas às vezes não estão preparados para aceitar essas crianças, né, autistas. Mas o que ele faz, assim, de tratamento? Bom, o tratamento dele hoje se baseou, né, com a Liana, iniciou com a Liana, né, o método Full Time, que está dando muito certo. É a fono, que atualmente ele está sem, e está também com as outras terapeutas e a psicopedagoga. Como que é a rotina do seu filho? A rotina dele, todos os dias ele tem atividades. A gente sai de casa geralmente às 8, né? Começa as atividades entre 8h30 e a gente só chega às 11h15.
Da noite? Da manhã. Ah. Aí ele estuda, né, no período da tarde, e tem um dia que ele tem terapia após a escola. Então, assim, a rotina dele é bem cheia, né, dos então, tratamentos. É praticamente uma rotina de uma criança normal. Não propriamente dita, né, assim, que eu digo assim, o que diferencia é o seguinte, que são terapias praticamente impostas para que ele se torne uma criança, né, com a melhor qualidade de vida, não só devido ao transtorno que ele tem. Então, assim, não seria assim, uma escolha que ele está fazendo, não só ele. Quem, no caso, devido ao transtorno que ele tem, é a necessidade desses tratamentos. É nesse sentido. Então, assim, não vejo só por esse lado. Maria da Paz, para a gente finalizar, o que mais valeu a pena nessa sua caminhada, desde que você descobriu que a sua filha era autista? O que mais me valeu a pena e vale a pena é estar com a Carla. É a aceitação da família, é o respeito que eu tenho que ter, é amar muito essa criança, porque hoje não é mais uma criança, né? É uma adulta, a gente continua falando criança, mas na verdade valeu tudo, vale muito a pena. Hoje a Carla tem atividades todos os dias, já não é uma agenda tão cheia, né? Uma agenda de vida. Ela faz, todos os dias ela sai, ela faz natação 3 vezes por semana e faz um trabalho numa escola de música. E a vida dela é preenchida todos os dias, então todos os dias ela tem uma coisa para sair de casa. É o que diferencia das famílias que são muito carentes e que estão com os meninos em casa e que não conseguem levar para nenhuma atividade. Então não tem um estímulo, né? Não tem um estímulo. E vale muito a pena cuidar, porque é possível, sim. O autista, ele não é um louco. Ele é uma pessoa que precisa ser tratada. E o resultado é de uma forma, assim, gratificante. Então agradeço você, Cleo, agradeço você, Maria da Paz. Obrigada a você. E é isso aí, gente. O autismo, ele é um distúrbio crônico e o que é importante a gente ressaltar é que não existe um tratamento padrão. Cada criança com autismo, ela vai responder a diversos estímulos diferentes. Então é isso aí. E o importante é que esses tratamentos aconteçam antes da criança completar os 4 anos, para a gente conseguir um resultado melhor. O Fala Mamãe na TV vai ficando por aqui com essa entrevista, mas daqui a pouco nós vamos falar com a psicóloga doutora Liana, que é especialista em autismo, e ela vai nos contar de formas assim, bem técnicas do assunto, como que a gente pode tratar uma criança que tem autismo. Fala Mamãe na TV tem muito mais para você. Fique por aí. Fala Mamãe na TV. Há mais de 10 anos, a Sweet Baby se preocupa em transformar sonhos em realidade, tornando esse momento único. Aqui você encontra todo o enxoval, moda infantil de 0 a 14 anos, calçados, acessórios, mobiliários e muito mais. Tudo com garantia e exclusividade de marcas de renomes nacional e internacional. Uma loja com equipe preparada, com atendimento personalizado e especializado. Sweet Baby, única como seu filho. Praça Cícero Macedo, Fundinho. Fala Mamãe na TV. Fala Mamãe na TV está de volta e hoje estamos falando sobre autismo. Estou aqui com a doutora Liana, que é neuropsicóloga e ele é especialista em autismo. Como a gente pôde perceber, doutora Liana, é muito difícil a gente chegar num diagnóstico. Então, para a gente começar, quais são as causas do autismo? Na verdade, assim, em relação a causas, tem toda uma investigação inicial que os pediatras pedem, que os neuropediatras pedem para as famílias fazerem, né? E existem várias pesquisas hoje, científicas, para comprovar a causa do autismo, mas até hoje a gente não tem. Se fala numa etiologia múltipla, em várias causas, até porque o perfil do espectro do autismo, ele é muito amplo, então os casos são tão diferentes que não se justifica em uma única causa. Há aquelas pesquisas, né, que defendem que já está bem forte a questão da genética, mas ainda não identificaram qual o gene
os genes associados ao autismo. Então, assim, não tem ainda um exame genético que você faça para identificar o autismo, mas dentro de todas essas pesquisas eles conseguem já confirmar, e vai muito por esse caminho da genética, né? Até pela questão dos pais, existem filhos gêmeos, existem crianças gêmeas com autismo, existem crianças gêmeas não têm autismo. Até mesmo aqui nas nossas entrevistadas do bloco anterior, a gente pôde ver a Maria da Paz tem 3 filhos e somente uma tem autismo. A Cleo também tem dois filhos, só um tem então autismo. Não tem outra mãe que tem 2 filhos, os 2 são autistas. Não tem como a gente falar a causa do autismo é isso. Não, e ainda está em investigação. Isso, aí tem assim, eu acredito e tenho visto muitas pesquisas falando sobre questão sensorial também, né? E a questão do processamento sensorial e do desenvolvimento neurológico. Então, assim, quando se pede um exame de ressonância, por exemplo, de tomografia, não dá nada no aspecto da estrutura do cérebro, não tem uma lesão. Mas por quê? Porque não é na estrutura, é na função, é na conexão das sinapses. Então, a forma que o desenvolvimento neurobiológico dessa criança funciona é diferente. Quais seriam os sintomas mais comuns para a família conseguir perceber, ou então até para o médico diagnosticar, não, essa criança é autista? Quais são esses sintomas? Geralmente, quando a gente fala em autismo, hoje se fala num espectro muito amplo, os casos são muito variados. Então, nós falamos em transtorno global no desenvolvimento, em 3 grandes áreas. Então, uma criança que você começa a perceber que ela não está desenvolvendo no mesmo nível das outras crianças da idade dela. Então, as perguntas básicas são: ela está interagindo, brincando com os coleguinhas na escola ou em casa? Ela explora os brinquedos de maneira adequada? Ela simboliza com o carrinho, ou ela só enfileira, ou ela não liga pro carrinho, ela só preocupa com alguma parte, né? Então, como ela brinca? Ela interage com a mãe, ela interage com o irmão, ela busca. Então, a questão da interação. E a interação, a comunicação, como ela comunica? Muito comum é realmente, como você falou no primeiro bloco, o atraso de linguagem, né? Geralmente, é a primeira coisa que os pais percebem. Mas para a gente falar em autismo, a gente não pode falar só num atraso de linguagem. Precisa ter essa tríade, né? Então, que seria o social, o comprometimento da interação social, a linguagem, que seja ou um atraso de fala, mas às vezes nem tem um atraso de fala, mas tem um atraso de comunicação. Ele falou na idade certa, mas ele não comunica, ele não conta o que aconteceu na escola, ele tem dificuldade de organizar aquela comunicação. Às vezes ele prefere, em vez dele pedir, ele não consegue pedir, ele pega a mãe pelo braço, leva onde ele quer, né? Então isso é um atraso de linguagem também e de comunicação. E o terceiro é o comportamento. As crises, né, de comportamento costumam ser mais intensas do que geralmente. É comum numa criança de 2, 3 anos as birras, mas ela é mais grave e ela se estende por mais tempo. E a questão do simbólico, do brincar de faz de conta, do explorar os brinquedos. Isso, a criança que tem autismo teria mais dificuldade. Para a gente começar a concluir, quais seriam os tratamentos que não deveriam faltar para a criança que é autista? Olha, toda estimulação é muito importante, e falando em atraso global do desenvolvimento, a gente fala em equipe multidisciplinar, né? Então, assim, um trabalho com um psicólogo do desenvolvimento para trabalhar esse desenvolvimento dessa criança em atraso em todas essas áreas é importante. O fonoaudiólogo é de extrema importância para trabalhar o aspecto da comunicação também. Em alguns aspectos, a fisioterapia associada com a integração e a sensorial música seria... é importante. A musicalização, natação, são outros tipos de atividades que também ajudam a criança a se desenvolver. São atividades mais lúdicas, mas extremamente importantes, tanto para o aspecto relacional quanto para o aspecto comunicacional também. Para a gente concluir, qual seria o seu recado final para essas famílias, doutora Eliana, que agora estão passando por esse momento de que é autismo mesmo, o que fazer? Estimular e acreditar nas possibilidades, porque principalmente quando a criança é mais nova, né, assim, hoje todos os casos têm melhoras, desde que vocês buscam a terapia certa e tenham a estimulação adequada. Mas o importante é a gente pensar assim, por exemplo, igual
a gente não tem, hoje não se fala mais na causa da culpa, então acho que é passar dessa fase, porque isso é muito doloroso muitas vezes para a família. Será que eu fui responsável? Será que eu não estimulei o meu filho como eu deveria ter estimulado? Né? Mas não é isso que a gente tem que focar. Eu falo sempre muito no meu consultório para os pais: você não foi culpado nem responsável pelo que seu filho tem hoje, mas o futuro dele depende de você. Obrigada, doutora Eliana. Eu acho que assim, a gente conseguiu fechar bem e assim, talvez sanar muitas dúvidas, né, dessas mamães que têm essas crianças autistas e não tem tanto apoio, nem sabe por onde começar, né? Então assim, eu agradeço você mais uma vez aqui no programa Fala Mamãe na TV, e para a mamãe que tem mais dúvidas, está aparecendo aí na tela os contatos da doutora Eliana. Não deixem de procurar, porque já foi falado muito aqui. Se tratar o mais rápido possível, com certeza, e com o envolvimento da família, o seu filho vai conseguir surpreender você muito mais do que você possa imaginar. E para a gente concluir o nosso quadro de hoje, eu vou deixar aqui algumas dicas essenciais para as crianças que têm autismo e para as famílias que estão passando por esse momento agora. Você sabia que ter em casa uma pessoa com formas graves de autismo pode representar um fator de desequilíbrio para toda a família? Por isso, todos os envolvidos precisam de um atendimento e orientação especializados. É fundamental descobrir um meio ou técnica, não importam quais, que possibilitam estabelecer algum tipo de comunicação com o autista. Autistas têm dificuldade de lidar com mudanças, por menores que sejam, por isso é importante manter o seu mundo organizado e dentro de uma rotina. Acessem o blog e leiam por lá as 10 dicas do que uma criança autista gostaria que você soubesse. Lembrando que Einstein, Van Gogh e Mozart eram autistas. Agradeço aos meus parceiros, estilista Érica Alessi e Dark Uberlândia Shopping. E fiquem atentas à saúde ocular de sua criança. Visitem o ISO Olhos e agendem uma consulta. O ISO Olhos é um centro de excelência de saúde ocular que temos em nossa cidade, com os melhores profissionais da região. Não percam o próximo programa, porque vamos falar da importância da relação criança e o seu animalzinho de estimação. Fala Mamãe na TV vai ficando por aqui. Fala Mamãe, ser mãe é viver tudo isso. Você assistiu Fala Mamãe, ISO Olhos, você vê a diferença. Canal da gente, a gente curte você.